Olá, estudante do 6º ano. Olá, Fabiana, que nos acompanha nesta aula. Meu nome é Rose Melo, eu sou professora de língua portuguesa. E o tema da nossa aula hoje é o gênero textual notícia. No seu PET 2, na semana 4, você vai ler uma notícia e vai interpretá-la. E para que você interprete bem o texto notícia, você precisa saber quais são as características desse gênero textual, você precisa saber qual é a estrutura, onde as notícias são veiculadas, qual o objetivo da notícia. Então, quais são esses elementos principais, os elementos importantes da notícia? E é isso que nós vamos ver agora, ok? Então, vamos lá, faça suas anotações, anote todas as suas dúvidas, tudo que você achar importante para depois você resolver suas atividades com bastante clareza, com bastante facilidade, ok? Então, aqui nós temos a habilidade trabalhada, né, que é de identificar em notícias o fato central, seus elementos, suas características. E voltando aqui, né, eu sempre no início da aula eu gosto de voltar aqui no nosso cronograma do bimestre. Esse cronograma são todos os temas que você já fez aí no seu PET e que ainda vai fazer, né? Então, nós trabalhamos os textos jornalísticos, nós trabalhamos o gênero textual charge, o gênero textual entrevista, a divulgação científica e agora nós vamos trabalhar o gênero textual notícia. Cada um desses gêneros possui o quê? Uma característica própria, um objetivo próprio e uma intenção, um objetivo diferente, tá? Então, vamos lá. Agora, ao término dessa aula, eu tenho certeza que você vai prestar atenção, vai ficar comigo até o final dessa aula e você vai ser capaz de identificar quais as características, qual a estrutura de uma notícia, você vai saber identificar o objetivo da notícia, a estrutura da notícia e a linguagem, né? Conhecer. Cada texto possui uma linguagem. Depende do objetivo, depende do leitor. Então, quando eu falo notícia, né? Aqui eu coloquei aqui, olhando a linguagem, aqui eu tenho o quê? Vamos começar aqui, né? Aqui eu tenho uma linguagem verbal e linguagem não verbal nesse slide, não é isso? Eu tenho notícia, eu coloquei aqui que ele é um gênero narrativo e informativo. E o que eu tenho no não verbal? Imagem do quê? De jornais impressos. Então, quando eu falo que é um gênero narrativo, o que é o gênero narrativo? É aquele que relata um fato, é aquele texto que conta um acontecimento. E ele tem, e aqui eu coloquei, informativo, porque o objetivo da notícia é informar. Então, presta atenção, narra, conta um acontecimento e informa. Então, mas onde e o que pode virar uma notícia, né? Qual assunto, qual tema, qualquer tema pode virar notícia? Pode ser uma notícia falando sobre a saúde, pode ser falando sobre trabalho, pode ser falando sobre educação, pode ser falando sobre cultura, ou economia, ou violência. Olha só, quando eu falo em notícia, jornalismo, você pode pensar na televisão. Isso, a televisão, o jornalismo, o foco, o gênero textual mais importante do jornalismo é o quê? A notícia. Qualquer tema, tudo que aconteceu de importante vira notícia. Então, o gênero notícia, anote aí, ele é um gênero narrativo
e informativo. Ele narra, ele conta um fato, um acontecimento e informa, ok? Então a notícia é um formato de divulgação, olha só, formato de divulgação de um acontecimento por meios jornalísticos. Quando eu falo formato, porque cada texto tem um formato, não é isso? Ele tem um formato diferente. E a notícia é de quê? Um formato de divulgação. E por meios o quê? Jornalísticos. Tanto faz o jornal impresso quanto o jornal oral, né? O jornal da televisão que você vê na internet. Então, todo canto você vê notícia. Olha só, quando você está assistindo televisão, não tem aqueles flashes falando o que vai ser, o que vai passar no jornal. Então eles dão o quê? Aquele flash das principais notícias. Por que eles fazem isso? Para você ficar curioso, para aguçar a sua curiosidade e para você assistir o jornal. Então o que é principal, eles dão aqueles flashes das notícias que vão passar naquele dia nos jornais. Então, a matéria-prima do jornalismo é o quê? A notícia. A notícia é o principal, é a principal obra-prima, é o que segura o jornalismo, são as notícias. E as notícias acontecem o quê? Todos os dias. Aparece lá no jornal ou na televisão notícia velha, antiga? De jeito nenhum. Ela é atual, ela é o hoje. Então, geralmente a notícia tem conotação. Vou falar para vocês agora por que eu coloquei aqui que ela tem geralmente uma conotação negativa. Por quê? Olha só, isso é nosso, do ser humano. Quando fala assim, tem uma tragédia, tipo, um avião caiu em qualquer estado, em qualquer país, essa notícia, a todo momento, passa nos jornais, não é isso? Porque é do ser humano a tragédia, a violência. Imagina só, lá na sua rua acontece uma batida de carro ou uma briga. Não tem ninguém na rua, a rua está totalmente vazia. Aconteceu alguma coisa, sai gente de onde? Tudo quanto for canto. Todos os cantos aparece alguém, não é isso? No instante, enche de pessoas. Por quê? É isso aí. Tudo que acontece de tragédia é do ser humano, envolve. Nós somos curiosos, então nós queremos saber o quê? O que está acontecendo ali naquele momento. Então a notícia é isso, né? Os títulos são chamativos e é da atualidade. Outra característica importante para você daqui para frente perceber. Quando é uma notícia que é próximo da gente, que é na cidade, vamos supor você que mora lá em Uberlândia ou Uberaba, a notícia que é da sua cidade, do local que você conhece, fica muito mais próximo de você. Não é isso? A notícia aproxima você daquela notícia. Então você quer ler, você quer saber o que aconteceu. Então, os acidentes, as tragédias, as guerras, né? E golpes de Estado, tudo o quê? Vira notícia e uma notícia que todos interessam em saber. Então, a estrutura da notícia, vamos lá então, pontos importantes. Como é estruturada uma notícia? Ela tem primeiro o quê? Um título. E o que é o título? É aquela frase curta que vai chamar a atenção do leitor. O jornalista, ele pode ser criativo? Pode. Ele pode ser criativo na hora de colocar um título, mas a notícia tem uma linguagem objetiva, clara, simples. Então, a propriedade do título, o título tem o objetivo de aproximar da nossa convivência, da nossa relação, da nossa história. E outro ponto importante que eu coloquei aqui, olha só,
utiliza verbos no presente. Olha só, a entrevista é um fato que aconteceu na atualidade, no hoje, no cotidiano. Então, quando fala assim, na televisão, por exemplo, no jornal, o governador assina decreto. Olha só, o governador assina decreto. Esse assina, o verbo está no presente. Mas pode ser que ele já assinou esse decreto ontem, mas jamais em uma notícia você vai ver o verbo no passado. Quando fala assim, acontece uma... tudo que acontece no dia a dia, uma manifestação. Acontece uma manifestação. Não é que às vezes aconteceu ontem, mas jamais você vai ver esse verbo num título de uma notícia no passado. Guarda aí, tá? Então, utiliza verbos no presente. Isto para quê? Para ficar mais próximo de você, para ficar mais próximo do leitor. Então, sempre o verbo no presente. As notícias, todos os dias, elas vão ficando velhas, né? As notícias ficam velhas. Hoje é uma notícia, amanhã outra notícia. Depois nós temos o subtítulo. Então, uma notícia tem um título, uma frase curta para chamar a atenção. Aí vem o subtítulo. O subtítulo é também curto. Ele simplesmente é acrescentado ali algumas informações, poucas, mas repete o que está no título e acrescenta algumas informações. Depois vem o lead. O que é o lead? É aquele primeiro parágrafo. Quando você ler o lead, você praticamente sabe de tudo que aconteceu naquele fato. E no lead, você precisa responder. Você não. A notícia responde às perguntas. O quê? Quem? Onde? Quando? Por quê? E como? Então, estas perguntas, elas são respondidas no primeiro parágrafo. Não quer dizer que você não precisa ler a notícia toda. Mas se você lê o título e o primeiro parágrafo, automaticamente você já sabe tudo o que aconteceu. Então, o quê? O fato ocorrido. O que aconteceu? O que aconteceu que virou notícia? Quem? Quem estava envolvido? Foi um acidente? Quem estava envolvido? Teve ferido? Não teve? Então são os personagens. Onde? O local do fato. Onde aconteceu? Qual cidade aconteceu? Qual estado aconteceu? Então, onde? Quando? Em que momento ocorreu aquele fato? Né? Em que momento? Quando? De manhã, à tarde ou às vezes até que horas? Né? Por quê? A causa do fato. Às vezes, você não tem todas as perguntas. E esta pergunta, o porquê, a causa daquele fato, pode ser que não tenha no primeiro momento. Pode ser que, por exemplo, é um caso de violência, a polícia ainda, ela está o quê? Investigando o porquê. Qual foi o motivo? Não tem muito, você já não lembra aí que você ouviu uma notícia e fala que a causa ainda está sendo apurada? Então, nem sempre você vai ter resposta para o porquê. Mas como é o modo, o fato de como ocorreu aquele acontecimento. Então, preste atenção. A palavra-chave de uma notícia é o fato, é o acontecimento. E lá no corpo da notícia, né? O corpo da notícia é maior. Por quê? Porque ali vem o desenvolvimento da notícia. Então, ele vai ali desenvolver, ele vai detalhar os fatos de modo a destacar os detalhes mais importantes, fundamentais para a compreensão do interlocutor.
Então, no corpo da notícia, ele é bem mais extenso, mas a notícia é um texto curto, um texto objetivo, um texto claro. Características do gênero notícia. É curta, acabei de falar, relata fatos verdadeiros, né? A veracidade é fundamental, é domínio jornalístico, seja impresso, seja na televisão, seja na internet, apresenta uma linguagem formal. Mas olha só, o que é linguagem formal? Por que a notícia, a linguagem formal? Porque o texto tem o objetivo de informar. É linguagem formal. Usa gíria? Não. Pode ter duplo sentido? Não, porque ao ler uma notícia, todo mundo precisa interpretá-la da maneira correta, porque é um fato verdadeiro, importantíssimo. Toda notícia precisa ser interpretada. Então, para isso, ela tem que ter uma linguagem clara, uma linguagem objetiva. Então, só uma coisinha aqui. Por exemplo, depende, se for uma linguagem para uma criança ou para um adolescente, claro que ela precisa ser diferente, né? Então, ela deve ser objetiva e impessoal, ou seja, narrada na terceira pessoa. Isso é muito importante. Narrada na primeira pessoa, eu falo eu. A notícia não tem opinião do jornalista. Eu não vou falar que ele vai ser 100% imparcial, né? Mas ele tem que fazer, o jornalista tem que fazer o possível para ser o mais imparcial, tá? Então, é na terceira pessoa, ele é o narrador, ele está de fora. Ele ouviu, ele viu, mas ele não vive, ele não é o narrador personagem. Sem adjetivos, por quê? Porque o adjetivo é uma qualidade é uma característica, é uma qualidade. E a partir do momento que você coloca adjetivos em seu texto, o texto fica subjetivo, o texto fica com a sua cara. Isso, você está dando a sua opinião. Então, não pode. É sem adjetivos e sem opinião pessoal do escritor. Então, ele tem que ser imparcial ao escrever. 100%? Às vezes nem tanto, que a hora que você lê uma notícia, você pode ver ali que o jornalista colocou uma pitadinha ali da sua opinião. Mas ele tem que tentar ser o mais imparcial possível. Então, não tem o quê? A opinião do escritor. Então, importantíssimo, cheio de coisas importantes, né? O jornal e a revista não são gêneros textuais. Não são gêneros textuais. O jornal e a revista são suportes, são meios. Quando você abre um jornal escrito, tem vários gêneros textuais. Você vai ver ali a crônica, você vai ver no jornal quadrinhos, você vai ver no jornal um editorial, você vai ver reportagens, não é isso? Então, isso é importantíssimo. É bom anotar, é bom guardar. A revista e o jornal são meios, são suportes onde são publicados os gêneros textuais. Entendeu isso aí? Então, coloquei aqui só para você ficar ciente, tá? Então, o jornal ele é repleto de gêneros textuais, diferentes gêneros textuais. Olha só, eu coloquei aqui uma notícia. Sambista Nelson Sargento morre, olha o verbo no presente, no Rio aos 96 anos. É um título claro, simples e objetivo. Olha o subtítulo. Baluarte e autor de sucessos como Agoniza, mas não morre, sambista foi diagnosticado com Covid na última sexta-feira, 21, quando foi internado. O subtítulo eu já coloquei, eu não, né? A notícia aqui, o jornalista colocou outras informações.
Aqui tem, olha só. Morreu nesta quinta-feira, 27, o sambista Nelson Sargento, aos 96 anos, presidente de honra da Estação Primeira de Mangueira e autor de sucessos como Agoniza, mas não morre. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, INCA, ele morreu às 10h45 no Rio de Janeiro. E aqui continua, eu coloquei 3 pontinhos, porque continua a notícia. Então, o quê? Qual foi o fato? Morre o sambista Nelson Sargento. Onde? No Rio de Janeiro. Quando aconteceu? Quando ele morreu? Dia 27 de 5 de 2021. Como? Ele foi diagnosticado com o novo coronavírus na última sexta-feira, 21, quando foi internado no INCA. Por que ele morreu? Vítima da Covid. Viu? Então, todas as respostas foram respondidas. Então, quando você for ler uma notícia, observe se tem todas as características e se está respondendo todas as perguntas, ok? Então, essa é a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que eu tenha aguçado a sua curiosidade para ler as notícias, para identificar as características e se tem todas as perguntas. Um beijo no seu coração, bons estudos e até a nossa próxima aula.